Essa é a parte 2 da minha resposta. Por que eu saí da obra de Deus? O que me levou a sair da obra de Deus? Se você não viu a parte 1, eu vou deixar aí embaixo o link. Seria interessante você assistir primeiramente a parte 1, para você não compreender errado essa parte 2. Eu falei pouco sobre os últimos 25%. O que me levou a sair da obra de Deus? 75% eu deixei bem claro no primeiro vídeo, que está o link aí embaixo. Mas nesse aqui, que é a parte 2, eu quero falar dos chatinhos, 25%. E é bem chato mesmo esse assunto. Mas também eu vou revelar para vocês o porquê que tem muito ex-pastor rancoroso, ex-pastor que dá para perceber que tem ódio, que não tem Deus no coração, sabe? Que sai da igreja, parece que tá com parece o Rambo, aquela metralhadora assim, ó. Tá. O que acontece é o seguinte: quando você entra na obra de Deus para fazer a obra, você imagina que o ambiente lá dentro vai ser como essa imagem aqui, um céu azul, um dia lindo, um sol, tudo maravilhoso, todo mundo aqui tem o Espírito Santo, todo mundo é gentil, todo mundo é super educado, todo mundo um ajuda o outro. Olha, na teoria deveria ser assim. Mas na prática nem tanto. Na prática, como eu falei no finalzinho do outro vídeo, existem, infelizmente, situações que ocorrem dentro da obra de Deus que, biblicamente falando, não deveriam ocorrer. Mas mesmo na época do Senhor Jesus, essas coisas chatas, que eu vou chamar picuinhas, elas ocorrem para tirar o nosso foco. Por exemplo, na época de Jesus, houve uma discussão entre os 12 discípulos para saber quem era o maior entre eles, né? Jesus, vendo aquele argumento, aquela briga, Jesus pegou uma criança e falou: se você quer ser grande no reino de Deus, você tem que ser simples como essa criança. Numa outra situação, os discípulos chegaram ao Senhor Jesus e falaram assim: nós vimos outras pessoas falando do Senhor, expulsando o demônio no seu nome, e nós a proibimos. E Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: por que vocês repreenderam eles? Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Então, aí eu já citei duas situações. Se você souber mais, escreve aí nos comentários. De situações que ocorreram, mas não eram para ter ocorrido. E por que isso acontece? Por falta de espiritualidade. Quando você está no Espírito, então você está em harmonia com Deus, e mesmo as picuinhas ocorrendo, como eu vou ler para vocês aí, Paulo falou, mesmo aquelas coisas que acontecem e não eram para acontecer, você releva, você ignora, você sofre o dano, você sofre a injustiça, você deixa para lá, você coloca na conta de Deus, deixa, e você fica no Espírito. Então Deus, ao seu devido tempo, Deus, ele vai te recompensar. Tem coisas que eu não posso falar no vídeo, porque os haters, os odiosos, os ex-pastores que odeiam a igreja, eles podem pegar só esse trecho de situações que eu vivenciei, eles podem pegar só o trecho que eu falei, aconteceu isso na obra, e eles podem fazer um outro vídeo falando, ex-pastor falou que passou por isso. Por exemplo, eu fiz vasectomia, ainda quando eu era, acho que um ano e meio depois que eu casei. Eu fiz de livre e espontânea vontade, ninguém me forçou, não fui intimidado, foi eu que procurei a liderança e falei para eles: olha, como é que é o procedimento para quem quer fazer vasectomia? Eu não queria ter filho, eu não quis ter filho. Os meus filhos, poucos são, mas são os da fé.
São os da fé, são os que eu ensinei o Senhor Jesus. Eu e minha esposa entramos nessa harmonia, nós não queremos ter filho e eu fiz a vasectomia. Então foi de livre e espontânea vontade, ninguém me forçou. Então, situações chatas ocorrem dentro da obra de Deus que, se você não permanecer no Espírito, você descer o nível para a carne, então você vai bater boca, então você vai como uma quebra de braço, e você sabe, eu te convido a ler o livro de Coríntios, 1 Coríntios, eu gosto muito, porque aqui tem várias situações. Depois eu vou pôr aí só o título, diz assim, no capítulo 3 de 1 Coríntios, o título, a minha Bíblia é RA, tá? Revista e atualizada. Ela diz assim, as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Você sabia disso? As dissensões são brigas, argumentos. As dissensões são um sinal claro de falta de espiritualidade. Aqui diz assim, as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Mas agora no capítulo 6, e esse versículo é um versículo chave, presta atenção agora para você ser abençoado. Capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 7. Paulo falou assim, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Paulo faz uma pergunta. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quer dizer, você tem que ter um nível de espiritualidade bem alto para sofrer o dano, para sofrer a injustiça, para fazer o que Jesus falou. Se alguém vem e pede a sua capa, que é a sua blusa de frio, dê a capa e dê também a sua blusa. Ou seja, você de livre e espontânea vontade deixar ser injustiçado. Eu estou falando dentro da obra de Deus. Situações que outras pessoas espertas passam a perna em você para elas se beneficiarem. E a Bíblia nos ensina que nós devemos deixar. Por quê? Porque se nós cremos em Deus e se nós temos a absoluta certeza que estamos fazendo a obra de Deus e Deus conhece todas as coisas, Deus perscruta o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso intelecto, as nossas intenções. Então, aquela injustiça que passamos, Deus fará para o nosso benefício. Não é no mesmo dia, não é na mesma hora, pode passar um tempo. Eu vou contar aqui uma experiência que eu passei, mas eu vou tomar cuidado com as palavras, porque, como eu já citei aí no vídeo, aqueles ex-pastores rancorosos podem tentar pegar só esse pedacinho do vídeo e fazer um outro vídeo falando que eu falei mal da igreja. Eles pegam e falam assim, ex-pastor sai por causa disso, e só pega esse pedacinho. Eles são covardes, infelizmente, e eles não conseguem enxergar que os covardes não vão entrar no reino de Deus. Eu não vou ser covarde, eu não aceito ser covarde. Eu saí da obra de Deus inicialmente porque eu não cuidei da minha vida espiritual. Se eu tivesse cuidado da minha vida espiritual, se eu sempre estivesse ali, pertinho de Deus, mesmo quando esses problemas chatos acontecem dentro da obra de Deus, eu teria superado e ainda Deus teria me abençoado. Como agora que eu vou contar para vocês. Eu fui trabalhar numa região, onde o regional era um bispo. Infelizmente, naquela época eu era bastante ingênuo e não tinha maturidade para ver que a conduta daquele bispo não era uma conduta espiritual. Então, eu passei por vários perrengues, por várias situações que não convém, não corresponde
a palavra de Deus. Aquele bispo, ele me interpretava como um chofé, como um funcionário, como é que chama? Um mordomo. Ô fulano, vai lá pegar um lanche para mim. Ô fulano, leva o cachorro para fazer totó na rua. Ô fulano, tá aqui a chave do carro, passa o vácuo. Ô fulano, leva minhas crianças para a escola. Isso lá na África. E como é que eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras para as pessoas não compreenderem mal. Então, a gente passou por situações ali que, se a gente batesse de frente, então esse bispo nos colocaria de auxiliar, nos colocaria numa igreja pequena, que foi o que aconteceu. Até aí não tem problema nenhum ser colocado numa igreja pequena, porque se Deus me dá 500 ovelhas para cuidar, eu vou cuidar das 500. Se Deus me coloca num lugar onde só tem meia dúzia de ovelha, eu vou cuidar da meia dúzia. Às vezes é bem mais fácil, você chama ovelha por ovelha, você conhece, você ora, você cuida ali dos 2 obreiros que você tem. Você não tem visão, você tem que pensar grande, cuidar de 10.000 ovelhas, tudo bem, é verdade, a gente tem que ter visão, ganhar alma para Jesus, mas cuidar de 10.000 ovelhas é bem mais difícil do que cuidar de 100, compreende? E você quer fazer o trabalho bem feito. Bom, voltando ao assunto, eu fui trabalhar, então houve ali um desentendimento entre mim e ele quis me ensinar uma lição. Então, lá no meio da favela, na África, ele encontrou um lugarzinho pequeno, eu não acredito que tinha mais de 40 metros quadrados, e me colocou ali 20 cadeiras e falou, desenvolve aí o trabalho. Então colocou eu e minha esposa, não tinha obreiro, não tinha auxiliar, não tinha som, só tinha as cadeiras e a minha Bíblia. Então fiquei ali uns 6, 7 meses trabalhando, depois ele decidiu fechar. Mas hoje eu sei que, na verdade, ele fez aquilo ali porque eu bati de frente com ele numa certa situação, né? Então ele me tirou da igreja, que era a segunda, e me colocou ali. Daquela igreja, ele me mandou para a sede, em Johannesburg, na época era o Bispo Crivella, me mandou para o Bispo Crivella queimado, dizendo assim, ele tem problema. Então, quando eu cheguei lá, fui falar com o nosso bispo, a primeira coisa que eu falei, eu preciso de ajuda. O bispo falou, o que está acontecendo, tal. Bispo, eu preciso de ajuda. Foi isso, não falei mais nada, só isso, eu preciso de ajuda. Então o bispo ficou ali, eu fiquei um tempo ali, uns 6 meses, talvez uns 8 meses na sede, trabalhando, como sempre fiz, sempre gostei de trabalhar, e dali o bispo me mandou para uma outra igreja, distante, né, Cape Town. Fiquei numa igreja chamada Mitchell's Plain por 2 anos, um pouco mais. Deus abençoou muito ali, e dali, preste atenção agora, dali eu fui ser regional, aonde esse bispo, que tentou me humilhar, tentou, me aprender uma lição, eu fui ser regional no lugar dele. Cheguei lá, agora eu sou regional. Quer dizer, eu saí de lá queimado e eu voltei como regional. E graças a Deus, Deus abençoou o trabalho ali naquela região e etc. Mas você vê, é exatamente o que eu acabei de ler o texto. Porque antes não sofrais o dano. Porque antes não sofrais a injustiça. Dentro da obra de Deus, às vezes a gente passa por situação onde o nosso líder, em vez de ser como Jesus, Jesus sendo Deus, pegou uma bacia, encheu de água, dobrou os joelhos e falou, eu quero lavar os pés de vocês. Pedro ficou o senhor não vai lavar o meu pé, que isso, o senhor é mais do que isso, o senhor é importante, o senhor é nosso mestre, o senhor é Deus, o senhor fez tantos, por que o senhor quer lavar os meus pés? Então Jesus estava ensinando, eu sou o mestre, eu sou o filho do homem, e eu lavei os seus pés. Se eu, sendo Deus, lavei os seus pés, por que você não lava o pé um do outro? Então, aprenda essa lição. Quando a pessoa é um líder, na verdade, ela não tem que impor
aos seus subjugados, vamos dizer assim. Você faz isso, faz aquilo, sabe ser autoritário. Muito pelo contrário, ela tem que servir mais. Eu estou aqui para servir vocês. Compreende? Essa é o sentido. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, alguns líderes, alguns que começaram numa época antes de nós, bem antes, eles se sentem à vontade de abusar da nossa boa vontade. Então, tudo isso é os 25% chato que nos leva a sair da obra de Deus. Não sei se vocês estão compreendendo. Talvez só quem faça a obra compreende. Então, isso daí às vezes desanima, cansa. Eu lembro que com esse mesmo bispo, o que aconteceu? Houve um casal de pastores africanos, onde a esposa, o pai da esposa faleceu. E era ali na mesma cidade. E esse bispo proibiu ela de ir no enterro do pai. Né? O pai morreu e estava ali perto, questão menos de 10 quilômetros. E naquela época poucos pastores tinham carro, entendeu? E o bispo proibiu, ela falou, não vai não, continua o trabalho, não pode ir não. Naturalmente ela ficou muito triste, etc. Eu emprestei o carro para o pastor, está aqui a chave, vai lá, vai com a sua esposa, vai no enterro do pai dela, é respeito, é consideração. E por causa disso eu fui repreendido, por que você emprestou o carro, etc. Então, acontece infelizmente, esse tipo de picuinha, esse tipo de desentendimento. Mas a verdade, de novo, eu relato para vocês, se você permanece no Espírito, confia em Deus, faz o que Paulo falou, vamos sofrer injustiça, porque Deus é justiça. Deus que vê todas as coisas, hoje eu estou sendo humilhado, mas Deus, Ele vai me honrar. E eu vi isso várias vezes, dentro da obra de Deus. Só que tem hora que a carne pede, não é toda hora que você quer ceder, né? Jesus falou, quando você levar um tapa, você dá a outra, mas tem hora que não dá vontade de dar a outra não, tem hora que dá vontade de você retrucar. Tá bom, pessoal? É muito importante a gente permanecer no Espírito, não é fácil, a Bíblia nunca descreveu como sendo fácil, mas se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Deus abençoe. Se hoje quiser, a vida muda.
de